A Grande Muralha da China é uma série de fortificações militares erguidas, destruídas e reconstruídas entre o século III a.C. e o século XVII, da fronteira coreana ao deserto de Gobi, para defender a fronteira norte do país. É a maior estrutura arquitetônica já feita pelo homem em comprimento, área e massa. O comprimento total das muralhas é de 6.700 quilômetros. Devido a seu comprimento, é apelidada de Grande Muralha de 10.000 li, onde 1 li equivale a 576 metros e 10.000 simboliza o infinito. Sua largura varia de 5 a 7 metros e a altura de 5 a 17. A Grande Muralha é pontuada por torres de vigia e bastiões. É especialmente impressionante nos quilômetros próximos a Pequim, a capital. O nome Grande Muralha se refere à parte feita na dinastia Ming, séculos 14 a 17, para evitar que exércitos mongóis e manchus invadissem o Império Chinês. Mas os chineses já erguiam muralhas contra invasões do norte desde suas dinastias mais antigas, do segundo milênio antes de Cristo. Diques de terra simples de até 10 metros. A construção nas dinastias Ming e Qing gerou a maior obra de engenharia militar do mundo. Sua importância histórica e estratégica é igual ao valor arquitetônico. Há lendas sobre a construção da muralha. A mais famosa narra que, durante a obra, um dos muitos trabalhadores forçados morreu de exaustão. Seu corpo vira enchimento da muralha. Sua esposa parte no inverno cruzando a China para levar-lhe roupas, mas chega após sua morte. Suas lágrimas e desespero são tais que os céus desmoronam a muralha onde o corpo do marido está, e a esposa também morre. A Grande Muralha é tida como o maior cemitério do mundo. Cerca de 10 milhões de trabalhadores morreram na sua construção. Eles não foram enterrados na própria muralha, ao contrário do que a lenda conta, mas sim em seus arredores. Posteriormente, a Grande Muralha ficou em ruínas, sendo salva pelo turismo, mas sofreu danos consideráveis por anos de negligência. Tijolos e pedras foram usados em casas e estradas, e sua terra enriqueceu campos de agricultores. Na Revolução Cultural, sob Mao Zedong, rebeldes e guardas vermelhos atacaram monumentos e locais religiosos. Suas pedras serviram para construir edifícios. Devido à paixão dos turistas por esta estrutura imponente, o governo chinês restaurou alguns trechos. Desde 1987, a muralha é Patrimônio Mundial da Unesco e, em 2007, foi nomeada uma das novas 7 maravilhas do mundo. Hoje, é uma das principais atrações do país. Em 2009, a gestão cultural, com tecnologia avançada, revisou as medições e declarou 8.852 quilômetros de comprimento, 6.260 quilômetros de muro, 360 quilômetros de trincheiras e 2.233 quilômetros de barreiras naturais, como montanhas e rios. Essa nova estimativa considera as partes destruídas. Além disso, estudos via satélite revelaram muitos trechos soterrados ou sob vegetação, totalizando cerca de 1.000 quilômetros.
A muralha, não mais larga que uma rodovia, não é visível da Lua a olho nu, como alguns dizem, mas de uma órbita baixa. O astronauta Leroy Chiao, após 6 meses na Estação Espacial Internacional, relatou que ela é visível do espaço em tempo claro, graças à sombra que projeta com o Sol baixo. Vista da Terra é um espetáculo magnífico que se desenrola diante de seus olhos. A muralha se estende a perder de vista, seguindo as curvas da montanha, em meio a paisagens esplêndidas. Percorremos suas pedras, pensando nos séculos passados e em todos que nos antecederam nesta mesma linha divisória. Entre civilização e barbárie, onde hoje reina silêncio majestoso. Ótimo lugar para reflexão e meditação. No norte da América do Sul, a Colômbia é o único país do continente com costas em ambos os oceanos. Bogotá, antes Santa Fé, é a capital do país. Fundada em 6 de agosto de 1538 pelo espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada, durante a conquista espanhola, é a metrópole indiscutível do país, desempenhando papel importante na América Latina. Em um alto planalto andino, a cidade é cercada por picos de 3.000 metros, acessíveis por teleférico. Como o resto do país, Bogotá é etnicamente diversa. A interação entre nativos, colonos espanhóis, escravos africanos e a imigração do século XX produziu uma herança cultural diversa. A Constituição colombiana garante hoje liberdade e igualdade religiosa. A Igreja de Veracruz foi erguida no século XVI. Entre 1550 e 1575, foi das primeiras da cidade. A entrada possui lintel de pedra, com 2 pináculos e um nicho com uma escultura de Santa Veracruz. Dentro, pilares retangulares massivos. O altar é sobriamente decorado. Há um ambiente meditativo. A parede traseira da igreja se junta à de São Francisco. É a mais típica e antiga das mais de 200 igrejas de Bogotá. A igreja de São Francisco exibe o estilo churrigueresco, um barroco ornamental do século XVIII espanhol. No interior, retábulos, tetos esculpidos e um altar magnífico. La Candelaria, bairro histórico de Bogotá, possui casas coloniais barrocas espanholas, antigas e coloridas. La Candelaria, ao lado da Praça de Bolívar, tem muitos edifícios públicos e monumentos religiosos. O Capitólio, sede do Congresso. O Tribunal, símbolo do poder judicial na Colômbia, fica aqui. Ao lado, o Palácio Liévano, de estilo renascentista, é a Prefeitura de Bogotá desde 1910. O edifício tem 2 andares, com 32 janelas salientes e telhado de mansarda. O Colégio de São Bartolomeu é uma escola, de 1604, da Companhia de Jesus. Com mais de 400 anos, a escola tem 28 ex-alunos presidentes e figuras nacionais. A Catedral da Imaculada Conceição também fica na praça. De estilo neoclássico, foi erguida entre 1807 e 1823 por Domingo de Petrés, onde 3 catedrais foram sucessivamente demolidas. A catedral abriga 14 capelas com túmulos de figuras importantes.
Em La Candelaria, o centro histórico e cultural de Bogotá, museus, teatros e bibliotecas conferem grande interesse cultural à cidade. Alguns desses locais estão entre os mais importantes da Colômbia e atraem pessoas do mundo todo, como o Museu Botero. Atrás de suas arcadas coloniais, o Museu Botero exibe 123 obras do artista e 87 de estrangeiros. Fernando Botero, aquarelista e escultor, famoso por suas figuras voluptuosas. Ícone da arte, sua obra é mundialmente famosa. É tido como um dos artistas mais renomados da América Latina. O Teatro Cristóvão Colombo é o Teatro Nacional da Colômbia. É de pedra esculpida em estilo neoclássico. Nomeado Cristóvão Colombo em homenagem a Cristóvão Colombo, inaugurado em 12 de outubro de 1892, celebrando os 400 anos da descoberta da América. Uma escultura de cerâmica comemora o evento. O Museu de Arte Colonial é uma das casas mais nobres de Bogotá. Construído no século XVII por Pedro Pérez, jesuíta, integrou as grandes obras da Companhia de Jesus. O museu fica na Casa de Estudos, o prédio mais antigo de Bogotá. A Igreja de Santo Agostinho, com 2 colunas toscanas, foi erguida entre 1642 e 1668. É uma interpretação dos estilos renascentistas, derivada dos tratados da época. A igreja contém grandes obras religiosas coloniais. Hoje, ela serve como testemunho da arte que propagou a fé na Colômbia. Ele preserva um rico patrimônio cultural, com belas esculturas, retábulos, murais e pinturas que adornam as capelas. O Santuário Nossa Senhora do Carmo, em La Candelaria, é dedicado à Virgem Maria e foi erguido no século XIX. O templo gótico florentino foi projetado por Giovanni Buscaglione, com toques bizantinos e árabes, inspirado por suas viagens à Itália, Constantinopla, Izmir e Alexandria. Observe o marrom e o creme, cores dos carmelitas. Hoje é símbolo salesiano, Ordem para a Educação de Jovens, cujo lema é Dai-me almas e ficai com o resto. Hoje é símbolo salesiano, Ordem para a Educação de Jovens, cujo lema é Dai-me almas e ficai com o resto. Após a Guerra de Independência, Bogotá foi capital da Grande Colômbia até 1830. A dissolução desse estado criou os atuais Equador, Venezuela e Colômbia. Até o fim do século XX, a história da Colômbia foi marcada por guerras civis. Bangkok, capital tailandesa, é cruzada pelo Chao Phraya. A cidade está apenas 2 metros acima do mar e, como Veneza, afunda 1 ou 2 centímetros por ano. O nome Bangkok não é usado pelos tailandeses desde o século XVIII, mas estrangeiros continuam a chamá-la assim. Seu nome é Krung Thep. O Grande Palácio Real de Bangkok, construído pelo rei Rama I em 1782, é o monumento principal e símbolo da monarquia tailandesa. Com 22 hectares, é cercado por 4 muralhas de 2 quilômetros. O palácio foi residência dos reis do Sião, antiga Tailândia, até 1925.
Abriga não só a residência real e a sala do trono, mas também muitos templos. Guardado por Dvarapalas, figuras meio humanas, meio demônios. Armados com porrete, têm um aspecto feroz. O grande palácio divide-se em vários quarteirões, com edifícios, salões e pavilhões. Seu estilo eclético deve-se a adições e reconstruções em sucessivos reinados, especialmente o de Rama V, como o Relicário Dourado ou o Panteão Real Mondop. O Templo do Buda de Esmeralda é o mais sagrado da Tailândia. É um símbolo político e religioso. O prédio principal guarda a estátua de Buda, proibida de fotografar. Esta estátua de jade tem 3 trajes de ouro e pedras preciosas, trocados pelo rei conforme as estações. O muro do santuário é decorado com monstros meio pássaros, meio humanos e murais do épico hindu anterior ao budismo. Mais à frente, os edifícios Phra Mahamontan ficam perto do centro do grande palácio. Este grupo de edifícios tailandeses foi lar dos reis. Construído em 1785 a mando do rei Rama I. Todas as coroações desde Rama II ocorreram aqui. A nova sala do trono tem influência europeia. Os relicários, ou shed, são guardados por criaturas meio humanas, meio demônios, as yakshas. Após o grande palácio, há um memorial a Rama I, fundador da cidade. Esse general foi o primeiro rei da dinastia Chakri, que ainda reina no país. A Tailândia é um país bastante devoto e em praticamente todas as esquinas existem inúmeros templos onde se podem fazer oferendas e súplicas a Buda. Próximo ao Grande Palácio, o Museu Nacional, vasto e rico no Sudeste Asiático, tem uma soberba coleção de arte. O local, antes palácio, tem belos edifícios antigos. O museu, dedicado à preservação do patrimônio cultural tailandês, exibe coleções de arte, artefatos e objetos achados em ruínas ou escavações. Um pavilhão exibe objetos cerimoniais e uma galeria, História da Arte. Pode-se ver o quarto da rainha. O Wat Pho é um dos maiores e mais antigos templos budistas de Bangkok. Sua construção, iniciada em 1788 num templo antigo, foi ampliada sob Rama III, no século XIX. No Wat Pho, há um Buda reclinado gigante. A estátua, toda em ouro, tem 45 metros de comprimento e 15 de altura. Retrata Buda moribundo, prestes a alcançar o Nirvana. Seus pés de madrepérola exibem os 108 estados de Buda.
é um local de grande devoção, onde se deixam oferendas como flores, incenso, água ou arroz. O complexo do templo tem galerias agradáveis para passear. Em uma delas, admiram-se estátuas douradas de um Buda em pé, algo raro. O Wat Pho é um dos lugares mais belos de Bangkok. Dedicado à meditação e plenitude, também abriga desde 1962. Famosa escola de medicina tradicional. Key West é a cidade mais ao sul do Zeuá. Localiza-se na ponta sudoeste do arquipélago, as Florida Keys. Chamada Cayo Hueso, Ilha dos Ossos, pelos espanhóis devido aos ossos encontrados, seu nome foi mudado para Key West pelos ingleses. O centro da cidade, na parte oeste da ilha, no antigo bairro histórico, vive hoje do turismo, atraído por sua localização remota e passado colonial. Frequentada por artistas e intelectuais no século XX, Key West atraiu ricos boêmios e, nos anos 80, muitos turistas, pelo ambiente e herança arquitetônica preservada. Key West situa-se na confluência do Oceano Atlântico e do Golfo do México. Vivendo da pesca, caça ao tesouro ou charutos, seus habitantes levaram uma vida protegida, isolados até a construção da ferrovia e da rota, nos anos 30. A tradição marítima da ilha era visível no bairro histórico do Porto, restaurado. Hoje, é aqui que se organiza um dia no mar, pois com seu clima ameno e céu azul cristalino, a ilha é famosa por mergulho, pesca em alto mar e esportes aquáticos. Após um dia no mar, a Duval Street é o ponto de encontro dos foliões da Flórida, sobretudo nos fins de semana. Restaurantes e bares como o Sloppy Joe's atraem turistas, com rum abundante. Key West adquiriu renome internacional por quem a frequentou e viveu lá. Aqui, sente-se a presença de Ernest Hemingway, fã de pesca em alto mar e daiquiris, coquetéis de rum e limão. Hemingway gostava de ir a Key West, interagir com a população local, assistir a boxe ou queda de braço. Aqui, Ava Gardner chamou Hemingway de Papa. Depois, muitas estrelas de Hollywood visitaram a ilha. Hemingway chegou a Key West no final da década de 1920, após casar com Pauline. Em 1931, seu tio comprou a casa da Whitehead Street, hoje museu, como presente de casamento. Foi erguida no estilo colonial franco-espanhol, popular em Nova Orleans no século XIX. Antes, Hemingway vivia num quarto simples na cidade. A casa é decorada com móveis que a esposa comprou na Europa, incluindo antiguidades espanholas do século XVIII. Hemingway gostava de hospedar e o renomado escritor John dos Passos, amigo da família, visitou o casal aqui várias vezes com a esposa. Foi aqui que os filhos de Hemingway, Patrick e Gregory, cresceram.
Estima-se que foi em Key West que Ernest Hemingway escreveu quase 70% de suas obras, incluindo Adeus às Armas e Morte à Tarde. As neves do Kilimanjaro, as verdes colinas de África e Por Quem os Sinos Dobram. Ele trabalhava bem cedo num estúdio no segundo andar. O autor amava gatos e os nomeou como estrelas. Seu cemitério é uma curiosidade. Um deles tinha 6 dedos em cada pata, e sua linhagem era forte, pois os gatos atuais mantêm a mesma marca. Hemingway construiu a primeira piscina da ilha. Custou $20 mil, uma soma extravagante nos anos 30, mas que o permitiu convidar outras celebridades. Após o divórcio em 1940, raramente ia a Key West, preferindo Havana. Ao visitar a cidade, o centro de Key West, a parte ocidental que forma o bairro histórico, é uma das verdadeiras joias arquitetônicas e botânicas da América. A arquitetura local conservou um caráter típico do final do século XIX, com uma forte influência vitoriana. Há bangalôs, casas e moradias de um andar, todas em madeira e com painéis de madeira. Mesmo nas ruas mais pequenas, a população restaurou as casas e as adornou com árvores e flores tropicais. São adornadas com entalhes, cornijas, balaustradas, muitas vezes rodeadas por varandas e pintadas em tons pastel. Numa, Tennessee Williams escreveu um elétrico chamado Desejo. Numa rua, uma casa chama a atenção. É a antiga residência do presidente Truman, seus aposentos de inverno nos anos 40, apelidada de Casa Branca de Inverno pela imprensa. Em Key West, quando o sol começa a pôr-se e a brilhar com as suas 1000 chamas, todos se reúnem e, ao som de músicos, malabaristas, mimos e outros artistas, a cidade ganha um novo ritmo, o da noite. As ruas ganham vida nas esplanadas de cafés, bares, pubs e restaurantes. E nesta cidade no fim do mundo, é fácil imaginar abandonar a vida citadina para sempre. O rio Songhuong, ou Rio Perfume, divide a cidade velha de Hue ao norte da moderna ao sul. Hue foi capital imperial do Vietnã de 1802 a 1945. No coração de Hue, a ponte Trang Tien cruza o Rio Perfume. É composta por 6 arcos de aço de 403 metros cada. Foi construída por Gustave Eiffel sob o protetorado francês no fim do século XIX. Mas, sendo Hue a capital imperial do Vietnã, a cidade tem grande prestígio e um encanto especial nos seus palácios, gastronomia e música. A cidade antiga fica na Cidadela Real, construída em 1805, às margens do rio. A cidade antiga é cercada por muralhas de 6 metros de altura, com bastiões ao longo de um perímetro de 2,5 quilômetros e grandes fossos. É acessada por 4 portões fortificados com pontes. Símbolo da cidade imperial de Hue, o Portão do Meio-Dia foi a sede administrativa da dinastia Nguyen. Deste portão, com 5 entradas, o imperador anunciava suas ordens e decisões a funcionários e ao povo.
Construído em 1833 por Ming Mang, este portão e a ponte eram de uso exclusivo do imperador. Antiga sede do governo imperial e atração principal de Hue, é um complexo de templos, pavilhões, fossos, muralhas e portões. A Estrada Real atravessa a Cidade Proibida e inclui os edifícios mais importantes da antiga capital, como o Palácio da Harmonia Suprema. A Sala do Trono e o Museu Imperial exibem as vestes reais. Ao redor, centenas de estruturas foram construídas em harmonia com a natureza. Este complexo fica num parque. A Cidade Proibida Púrpura inclui inúmeros pavilhões e palácios conectados por longas galerias para circulação. O Teatro Real é outro marco da cidadela. Apresentações de música da Corte Imperial ainda ocorrem hoje. A música da Corte Imperial é patrimônio cultural imaterial desde 2003. O Teatro Real visa preservar e promover a música cerimonial, danças imperiais e canções tradicionais da Ópera de Hue. No século XIX, festas e música da ex-capital se desenvolveram muito. Na Corte Real, celebrações como a Cerimônia Celestial e a Cerimônia Terrestre, e até o tradicional Festival Tet, têm os seus próprios rituais. É a música da corte. Aqui no teatro, a arte e os motivos decorativos da dinastia Nguyen atingem o auge. Famosos Jardins Reais de Hue. Cada edifício tem seu jardim e lago. Os pavilhões ocidental e oriental eram reservados aos mandarins, líderes regionais recebidos para audiências privadas com o rei. No século XIX, sob colonização francesa, Hue era a capital de Annam, subdivisão da Indochina francesa. A monarquia foi mantida sob tutela e a França manteve Hue como capital imperial até 1945, ano da abdicação do imperador Bao Dai. No coração da cidade imperial, a Cidade Proibida Púrpura era de uso exclusivo do imperador, que tinha uma vida privada bem ocupada. Quinhentas concubinas ficavam aqui, supervisionadas por um exército de eunucos. Nesta vasta área, a restauração da madeira demonstra a opulência da corte real. O Palácio da Rainha-Mãe é acessado por vários portões, cujas cores se apagaram e marcavam o caminho da Cidade Proibida. No salão, os convocados sentavam-se nestas cadeiras. O pavilhão náutico foi construído para descanso da Rainha-Mãe, representando o auge do Zen asiático. Hoje, a cidadela de Hue mantém a aparência de uma antiga capital feudal,
onde edifícios e construções estão em harmonia com a natureza e as tradições culturais do país. Com um patrimônio digno de tesouro nacional, Hue é o símbolo da cultura vietnamita. Meknes é das grandes cidades do reino. Sob o reinado de Mulai Ismail, por volta de 1700, Meknes foi capital de Marrocos, na dinastia Alauíta. Mulai Ismail fez de Meknes sua capital por razões estratégicas, políticas e geográficas. Este Luís XIV marroquino ergueu muralhas de 40 quilômetros e saqueou Volubilis e o palácio El Badi de Marrakech para construir sua cidade imperial. Alguns portões são belos, fazendo de Meknes a capital dos grandes portões. O portão Bab Mansur, de 1732, foi feito por arquiteto cristão convertido. Considerado uma das obras mais magníficas de Mulai Ismail, o portão combina perfeitamente formas geométricas e cores. O portão dá acesso à Casbah situada na praça El Jedid. A dinastia Alauíta governa Marrocos desde 1659 e ainda hoje reina. Em Meknes, o souk ocupa 6 ruas principais. É um lugar bem mais tranquilo que os souks de Marrakech ou Fez. Só no final do século XVII, com Mulai Ismail, segundo governante da dinastia Alauíta, Meknes se tornou a principal cidade imperial. Construída no século XIV, a madraça é uma escola corânica que oferece cursos de direito e religião muçulmana. É uma maravilha da arquitetura islâmica. Seu pátio central simboliza a elegância oriental. Os finos mosaicos esmaltados e os entalhes em cedro nos tetos são notáveis. Por trás de cada pequena janela de madeira há um quarto de estudante. Adornado com seus héliges, estuques e entalhes, o pátio é a joia da madraça. Do terraço, há vistas ilimitadas da Medina e do minarete da grande mesquita. Meknes é repleta de mesquitas com belos minaretes. Por isso a cidade foi apelidada de Cidade dos 100 Minaretes. Moulay Ismail, fundador da dinastia Alauíta, que governou Marrocos em Meknes por 55 anos, faleceu em 1727, aos 82. Ele tem a maior longevidade como monarca absoluto. A mesquita de 1703 virou o mausoléu onde ele repousa com uma das esposas e 2 filhos. Moulay Ismail tinha 500 concubinas com as quais teve 1.042 filhos ao fim de seu reinado. É dos poucos monumentos religiosos no Marrocos abertos a não-muçulmanos. Uma série de pátios conduz a um pátio de abluções, onde os visitantes devem descalçar-se pela proximidade do local sagrado. Chegamos à esplêndida antecâmara do mausoléu. Lá podemos ver, sem entrar, pois o acesso é restrito, a câmara funerária do sultão, ricamente decorada. Restaurado em 1960, o mausoléu mantém sua glória e autenticidade. O Palácio Dar Jamai,
de 1882. Pertenceu ao grão-vizir do sultão Hassan I no século XIX. Sua construção, de 2 anos, reflete o esplendor de Marrocos na virada do século XX. Não muito longe, o impressionante Palácio El Mansur domina o sul da cidade. Seu nome lembra outro monumento em Meknès, o Portão Bab Mansur. Ambos os monumentos foram supervisionados pelo mesmo arquiteto, El Mansur. O palácio é do fim do reinado de Moulay Ismail. O térreo era loja, andares superiores residência nobre. Além de torre de vigia e bastião, o palácio El Mansur servia de depósito de armas, grãos e residência principesca. Sua altura varia de 12 a 14 metros. É visível que o tempo trouxe mudanças. Os únicos vestígios do Palácio Moulay Ismail são os celeiros que guardavam alimentos, grãos e feno para os 12.000 cavalos do monarca. Uma rede subterrânea de canos, com água fresca de noras movidas a mula, mantinha os alimentos em temperatura fresca e constante. Segundo os escritores da época, o medo excessivo de Moulay Ismail de ser sitiado explicaria as reservas colossais dos celeiros, que, cheios, alimentariam a cidade por 20 anos. Nenhum cerco durou mais de uma semana em seu reinado. Ao anoitecer, a multidão se reúne para este evento social imperdível. Na praça principal, há algo no ar, uma brisa fresca, uma liberdade. Nosy-Be, sudeste da África, é a maior ilha de Madagascar, no canal de Moçambique. Nosy-Be é um arquipélago vulcânico de pequenas ilhas, cada uma distinta. O conjunto tem belas praias, ideais para passear sob coqueiros. Apesar das águas cristalinas nos chamarem para nadar, é hora de explorar a ilha. O interior, entre verdes do mais claro ao mais escuro, revela aldeias pitorescas, com uma população mista e multicultural. Os Antacarana e os Sakalava são as duas principais etnias da região. Aqui, tradições locais coexistem com budismo, cristianismo e islamismo, religiões trazidas por imigrantes. Nosy-Be é uma região pobre, agrícola e sem indústria. Apesar do turismo crescer há 40 anos, infraestruturas como estradas ou saneamento ainda são precárias. Há florestas e arrozais, mas a ilha é famosa pelas plantações de ylang-ylang. Esta planta, originária das Filipinas, é cultivada por suas flores das quais se extrai um óleo essencial valorizado pela cosmética. Apelidada de Ilha do Perfume, Nosy-Be tem muitas destilarias e aromas encantadores por toda parte. Graças à sua localização, a 15 quilômetros da costa de Madagascar, Nosy-Be é protegida de ventos alísios e ciclones. É o melhor ancoradouro do Oceano Índico.
Por isso, a região naturalmente se tornou ponto de encontro de civilizações e comércio de todas as áreas. Hellville é a capital. Possui casas antigas do século XIX, legadas. Antes, por seus pontos estratégicos no Oceano Índico, Nosy Be, aldeia de indianos do reino de Sakalava, tornou-se um entreposto do tráfico de escravos. Hoje, esses vestígios mostram sua presença. Vemos os canhões da antiga marinha. Agora devemos deixar Hellville e a civilização para ver a natureza intocada que buscamos. O manguezal é um ecossistema marinho protegido, com plantas específicas, os manguezais, que só crescem nas marés de regiões tropicais. Esses locais são fontes importantes de madeira e peixe para a costa. Nosy Be é uma área protegida com desenvolvimento sustentável, parques e reservas de espécies raras e nativas. A ilha preserva aldeias autênticas, acessíveis só por mar. Os habitantes são quase autossuficientes, e o arroz, peixe e fruta são a base da alimentação local. Mas a atração são os lêmures. As áreas selvagens abrigam lêmures, cobras, crocodilos inofensivos, tartarugas, camaleões e vários tipos de pássaros e borboletas. Nosy Be também é conhecida pela sua vegetação exuberante para além dos manguezais e dos pântanos. A floresta tropical, com a árvore do viajante, é a paisagem que os visitantes verão. Nosy Be é cercada por pequenas ilhas de coral, cada uma mais bela que a outra. Aproximamo-nos de Sarabandina, o deleite visual e a mais bela das ilhas Mitsil. Esta ilha montanhosa é rara, uma ilha privada cujo luxo deriva mais do isolamento do que do conforto. A ilha é um aquário vivo, onde o mar transborda em cores, com mais de 100 espécies de peixes e muitos corais, como os espetaculares leques do mar. Precisamos de nos equipar para mergulhar. Uma vez na água, o encanto se inicia. Nosy Be, Ilha Encantada, é o principal destino turístico de Madagascar. Isso se deve à qualidade de seus serviços e inúmeras atrações. As paisagens magníficas e vistas panorâmicas tornam Nosy Be um destino de férias único e prazeroso, repleto de atividades em terra e no mar. Possui muitos hotéis em seus locais, cada um com seus encantos e talentos especiais. As reservas naturais florestais e marinhas do arquipélago proporcionam encontros ricos com a natureza, que o farão esquecer tudo. É um ambiente repleto do perfume intenso das flores e habitado por muitas espécies nativas. Uma atmosfera única, forte e quase mágica emana desta zona do mundo, classificada como um dos mais belos locais naturais do Patrimônio Mundial da Unesco.